Eu quero convidá-los todos a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, leremos os versos 2 a 10. Fé, amor e esperança, virtudes de uma igreja viva. É o tema da mensagem à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que o Senhor nos abençoe. O Rio de Janeiro é uma cidade com muitas qualidades, com uma rica tradição, história, e é interessante andar pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, que foi por muito tempo capital do Brasil. Prédios antigos, alguns do século 17, 18, 19, casarões. É interessante, se um dia você puder fazer um tour pelo Rio Antigo. Alguns anos atrás, houve um desastre, próximo à Praça da Cinelândia, uma histórica praça no coração da cidade. Um edifício inteiro desabou, ocasionando a morte de algumas pessoas. Foi feito um levantamento, o laudo preliminar já indicou imperícia numa obra que estava acontecendo em um dos andares, e depois o laudo definitivo do CREA, as investigações dos órgãos competentes, identificaram que havia uma obra no andar do prédio, em que inadvertidamente, em algum momento, mas depois foi constatado que foi de forma deliberada, por uma questão estética, o empreiteiro removeu uma viga mestra para ampliar o espaço. E aquilo fez um efeito cascata e o prédio veio ao chão. Uma construção, você tem um fundamento e tem pilares, colunas, vigas que sustentam o edifício. Nós sabemos que a Bíblia, o Novo Testamento em particular, usa várias metáforas para falar da igreja. E a igreja é a casa de Deus, o edifício de Deus. Nós sabemos que o fundamento indestrutível é Jesus Cristo. O edifício que os construtores rejeitaram, mas que Deus o elegeu para ser esse fundamento, a base de tudo. As vigas são as verdades entregues pelos profetas e apóstolos que têm sustentado a igreja ao longo desses anos todos. Uma igreja, ela se mantém viva, saudável, quando essas vigas mestras são mantidas de pé, elas são sustentadas de pé. E essa passagem nos apresenta algumas virtudes que são como vigas mestras no edifício da igreja. Quando elas estão presentes, o edifício está de pé. Quando essas vigas são removidas ou enfraquecidas, coisas complicadas acontecem. E essas vigas são chamadas na história da teologia de virtudes teologais: fé, amor e esperança. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos, sobre essas marcas distintivas de uma igreja viva que sustenta
a vitalidade da igreja. Qual é o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler? Antes de tudo, é preciso dizer que o Novo Testamento tem uma ordem estética. Primeiro os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e segue. Essa ordem é estética. Se fosse feita uma ordem cronológica, o primeiro livro do Novo Testamento seria justamente a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, um documento escrito no ano 49 depois de Cristo. Então nós estamos diante do mais antigo texto do Novo Testamento. E essa carta foi escrita por Paulo para atender às necessidades da igreja em Tessalônica, uma igreja que Paulo organizou, e o projeto foi mais ou menos assim, está escrito lá no livro de Atos. Paulo tinha um projeto de ir para o norte, para a Ásia, Bitínia, Ponto, mas diz o texto que ele foi impedido pela providência, o Espírito de Jesus o impediu, e ele então teve uma experiência em que ele ouviu um varão macedônio dizer: passa Macedônia e ajuda-nos, Atos 16, e ele e seus companheiros de viagem atravessam o mar Adriático e se estabelece pela primeira vez o evangelho na Europa, e vai primeiro para Filipos e depois para Tessalônica, e diz que ele pregou por 3 sábados nas sinagogas, e houve repercussão. Alguns judeus se converteram, algumas mulheres distintas, porque Tessalônica era uma cidade livre, uma espécie de colônia romana, havia muitos veteranos de guerra, mulheres distintas, alguns gregos, mas houve também oposição. Alguns se levantaram e começaram a acusá-los de sedição. Eles levaram o caso aos politarcas, que eram os magistrados civis que governavam aquela cidade, e disseram: olha, aqueles homens, esses homens que têm transtornado o mundo, chegaram até nós, e eles têm uma mensagem falando de um novo Senhor, de um novo César. Se vocês aceitarem esses homens aqui, nós vamos ter implicações políticas e podemos até perder o status de cidade livre. E o fato objetivo é que esses missionários, Paulo e outros, tiveram que sair da cidade, como que fugidos, foram embora então para Bereia, depois para Corinto, e ficaram agora com o coração apertado. Paulo sabia que uma igreja tinha nascido ali, mas a pergunta que inquietava o seu coração é: como estavam aqueles irmãos? Será que eles permaneceram firmes diante da oposição que surgiu naquela cidade? O tempo foi muito curto, apenas 3 semanas. Então Paulo está muito inquieto com aquilo, e ele envia Timóteo até Tessalônica para fazer um levantamento de como estava a fé daqueles irmãos. E Timóteo volta e traz boas notícias. Eles estavam firmes na fé, era uma igreja forte e que estava, a despeito das perseguições, dificuldades, caminhando. E a carta então, portanto, começa com um tributo de Paulo, uma gratidão de Paulo a Deus pela vida dos Tessalonicenses. E nessa passagem que nós lemos, nesse hino de gratidão, ele vai apresentar essas marcas distintivas de uma igreja viva, essas colunas que sustentam o edifício de uma igreja saudável: fé, amor e esperança. Eu queria sua atenção, nós vamos nos deter especialmente no verso 3, em que Paulo, de forma deliberada, conscienciosa, ele vai usar 3 pares de substantivos. Ele está fazendo isso deliberadamente: fé operante, amor abnegado e firme esperança. Ele poderia apenas dizer fé, amor e esperança, mas ele qualifica a fé, o amor e a esperança para ampliar o nosso entendimento e para reconhecer que a fé, o amor e a esperança estavam presentes naquela igreja, e ela então poderia ser qualificada como uma igreja realmente viva, saudável. Então vamos aos pontos. Fé operante. Essa fé operante, ela se revela através de uma vida transformada. A pergunta é: como é que Paulo reconheceu uma fé viva entre os tessalonicenses? Ele diz: damos sempre graças a Deus, recordando-nos da operosidade da vossa fé. Ele intencionalmente usa aqui essa palavra, ou obra da fé, ou evidência da fé. E a pergunta é: como ele reconheceu a autenticidade da fé daqueles irmãos? A resposta está no verso 9. Se você observar, mantenha sua Bíblia aberta, a resposta está lá. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Na contramão do que boa parte das pessoas pensam, a fé não é algo subjetivo.
abstrato. A verdadeira fé sempre vem acompanhada de boas obras, de evidências, de autenticidade. Então Paulo, um experiente pastor, o maior teólogo da igreja, passou 3 semanas ali, pregou o evangelho, as pessoas se converteram, ele teve que sair às pressas, mas o relatório que Timóteo trouxe apontou para Paulo, e ele então testifica, que aquela igreja era verdadeira, e a prova disso é que eles tinham uma fé operante, uma fé evidente, uma fé que se mostrou real, e a prova disso é que eles deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. O que significa isso? O mundo é pagão, o mundo é idólatra, todo ser humano é um adorador, por natureza, não existe nenhum ser humano que não seja adorador, porque nós somos projetados para adoração. O que diferencia o cristão do pagão é que nós, pela graça de Deus, tivemos nossos olhos abertos para entender que só há um único vivo e verdadeiro Deus que é digno da adoração, enquanto muitos tateam nas trevas. Então os tessalonicenses, egressos daquela cultura, na região norte da Grécia, Macedônia, eles eram de uma cultura politeísta, havia múltiplos deuses, múltiplas crenças, altares. Quando eles ouviram o evangelho, o texto diz que eles se converteram. Converter aqui é mudar a rota. Estavam indo numa direção e voltaram-se para o Senhor, para servir ao Senhor. Essa mudança é uma evidência da conversão, é uma evidência da autenticidade da fé, com alguns elementos aditivos aí. Primeiro, porque não era um movimento fácil. O cristianismo nesse momento é incipiente, é marginalizado, é objeto de estigmas. Então, para uma pessoa publicamente deixar os ídolos, deixar uma tradição familiar, deixar a cultura vigente para servir a Cristo naquele contexto, era algo extremamente ousado e que demonstrava que de fato a pessoa tinha sido transformada. Então Paulo diz: olha, vocês têm uma fé operante. E diz mais, o verso 6 e 7, os versos dizem assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Por quê? Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Eles se converteram de fato e acabaram por se tornar modelos. A palavra aqui é tipos, a ideia de uma referência, um padrão para as demais igrejas de toda aquela região. Macedônia e Acaia é toda aquela região da Grécia. Então vejam, o que isso nos ensina hoje? Vamos fazer um recorte da realidade evangélica brasileira. Há muitas igrejas enfermas, porque recebem a palavra dos homens e não a palavra de Deus. São alimentadas pelo farelo das tradições humanas e não com o trigo da verdade. Há uma tendência dos púlpitos modernos de propagar mensagem que informa, mas não transforma, que diverte, mas não converte, de modo que a igreja precisa continuar pregando o evangelho, porque o evangelho é o único poder capaz de transformar o coração dos homens. E cada pessoa que confessa a sua fé em Cristo deve perguntar a si mesmo se carrega consigo as marcas do novo nascimento, se a sua fé vem autenticada por boas obras. Tem que existir um antes e um depois. O evangelho não é uma firula filosófica, não é uma seita. O evangelho é o poder de Deus que transforma a vida das pessoas. E eles foram transformados, e Paulo então está atestando isso. Eu louvo a Deus, dou graças, porque vocês confirmaram a eleição de vocês pela operosidade da vossa fé. E a pergunta é: que tipo de fé é a nossa? É uma fé que o vizinho, o familiar, o colega de trabalho confirma como sendo autêntica? Nós somos luzeiros no mundo, nós somos a carta lida por todos os homens. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Jesus espera isso: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. A verdadeira fé, irmãos, vem acompanhada de boas obras. A máxima teológica é a seguinte, bíblica: salvos pela graça para as boas obras. Obras não salvam, mas revelam, evidenciam a salvação. A causa é a graça, o evangelho, a cruz de Cristo. O fruto é a vida transformada.
Nós fomos transformados pela graça de Deus para dar frutos para a glória dele. Um economista judeu chamado Arthur Burns, muito respeitado nos Estados Unidos na década de 70, ele era uma personalidade conhecida ali. Ele foi o presidente do Banco Federal Americano, o Banco Central. E aí na Casa Branca há uma tradição, longa tradição, de ter um culto aberto a todos. E um belo dia, para surpresa das pessoas, o Arthur Burns, um judeu, compareceu no culto. Quem estava dirigindo o culto era um novato, que não o conhecia. E lá pelas tantas, o homem pede ao Arthur, o doutor Arthur, para orar. E as pessoas vão, o que esse homem vai falar na oração? E ele fez a seguinte oração, isso está num artigo da revista Christian Today: Senhor, permita que os judeus possam conhecer a Cristo. Senhor, abra os olhos dos muçulmanos para que conheçam a Cristo. E por fim, meu Deus, eu te peço que os cristãos também conheçam a Cristo. O que ele está dizendo nas entrelinhas é que a experiência dele, a vivência dele com muitas pessoas que professavam a fé cristã, não dava sinal de que elas eram de fato convertidas. A quantidade de pessoas que é cristã nominalmente é impressionante. Pensem comigo, o que é mais terrível? Alguém dizer abertamente, não creio, não quero papo com a igreja, com Deus eu resolvo depois, se é que ele existe. Ou seja, alguém que é refratário ao evangelho abertamente, ou alguém que está vivendo no auto-engano. Há muita gente no auto-engano, pensa que é salvo, mas não é. O que deve testemunhar se você é ou não cristão, é a sua vida transformada, seu amor por Cristo, seu amor pela igreja, seu desejo de viver para a glória do seu Salvador. Você tem que mostrar frutos que deem autenticidade à sua fé, caso contrário você está iludido. Deus não tem netos, ou você é filho de Deus ou não é. Não importa se nasceu numa tradição familiar, se seu avô foi plantador de igreja, se sua mãe foi uma santa mulher de Deus, essas coisas todas são maravilhosas, mas a questão é, a salvação ela tem uma dimensão pessoal, cada um dará contas de si a Deus. Por isso Tiago diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Como é possível transformar pagãos e idólatras em servos do Deus vivo? Verso 5, que nós expusemos ontem aqui. O nosso evangelho não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Por isso eu digo aos irmãos, tendo a Deus como testemunha, a igreja é o método de Deus para avançar com o evangelho no mundo. E a igreja precisa avançar na pregação do evangelho. Não é contar histórias, não é fazer e propagar subterfúgios, malabarismos, é pregar o evangelho, único poder capaz de transformar o ser humano. Eu estou convencido de que esse poder do evangelho é o que tem transformado um incontável número de pessoas no mundo. Estamos aqui por causa do evangelho. Lembro de um amigo já falecido, querido amigo, Antônio Lima. Deus o tirou do interior da Bahia, ele deu muitas oportunidades, ele foi um missionário que viajou muitos países a bordo de um navio, depois se estabeleceu nos Estados Unidos, era um grande pregador. Depois de viajar o mundo inteiro, Deus o trouxe de volta para o Brasil, ele estabeleceu uma base de operações em Fortaleza e viajava muito no Nordeste, e ele estava pregando nas igrejas em Recife. E um belo domingo, ele foi convidado para pregar numa expressiva igreja daquela cidade, na capital pernambucana, mas no final da tarde caiu uma tempestade, aquelas tempestades que inundam as ruas, e de repente as ruas estão alagadas, o carro dele começa a dar sinais de pane, e ele encosta num posto de gasolina, ele fala, eu vou ter que dar um jeito aqui para chegar na igreja a tempo. Não havia celular naquela época, comunicação, ele falou, eu vou ter que dar um jeito para chegar. E então a chuva baixa um pouquinho, mas o carro está com problema, então ele faz uma manobra para poder passar por uma viela, para ir para uma rua principal, para pegar um táxi, para tentar chegar a tempo.
ele está de terno, gravata, com a Bíblia na mão, e quando ele vai fazendo aqueles movimentos, ele entra numa rua, uma vielazinha escura, e há um homem sentado, e ele passa, olhou de lado assim, e está seguindo, porque ele está com pressa, e o homem disse assim para ele: fale de Jesus para mim. Ele olhou assim: não posso, estou atrasado, tenho um compromisso, e continuou caminhando, naquele beco, e antes de ele sair, lá no final, quando ele está caminhando, o homem disse assim: se o teu Senhor estivesse aqui, ele me daria atenção. Aí ele travou, ele disse que não conseguiu mais caminhar, ele voltou, se aproximou daquele homem e disse: olha, você me perdoe, se o meu Senhor estivesse aqui, ele te daria atenção, e eu vou te dar atenção. Tirou o blazer, sentou e começou a conversar com aquele homem, e falar de como ele, Tony, tinha sido alcançado pelo Evangelho, e como a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade, e expôs para ele o Evangelho, que não é um conselho, o Evangelho é uma notícia do que Deus fez em Cristo para nos salvar. Lá pelas tantas, o homem emocionado abre uma mochila, tira lá de dentro um diploma plastificado, que ele guardava com muito carinho, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, jogado na miséria por conta das drogas, perdeu dignidade, perdeu emprego, perdeu saúde, perdeu a família, e naquele dia, ele foi alcançado pela graça, porque um homem foi chamado para anunciar o Evangelho, o único poder capaz de transformar o ser humano. Então, meus irmãos, a fé operante é uma fé que transforma, uma fé que dá evidências de uma vida alcançada pela graça de Deus. Esse é o primeiro distintivo de uma igreja viva, ela tem uma fé operosa. A segunda virtude, amor abnegado, que se revela em atos de serviço ao próximo. O verso 3 ainda: damos sempre graças a Deus, recordando-nos da abnegação do vosso amor. É o segundo par de substantivos. Volto a dizer, e aqui eu dou uma sugestão para vocês: o melhor método para ler a Bíblia é ler o texto fazendo perguntas. Você pode fazer uma leitura panorâmica, dinâmica, como é chamado por vezes, mas quando você quer fazer um estudo bíblico, você tem que ler o texto bíblico, ter um caderno e anotar frases que se repetem, verbos, fazer perguntas: por que esse texto está aqui? O que Paulo quis dizer? Interrogar o texto, dialogar com o texto. E essa passagem, ela traz para nós isso, porque Paulo adjetiva ou qualifica esses substantivos. Ele poderia falar assim: olha, eu estou impressionado com o amor de vocês, mas ele não fala apenas isso, ele diz amor abnegado. A palavra que ele usa aqui é kopos, que significa literalmente amor que é capaz de sacrifícios, que se doa, que se entrega. Então, por que Paulo está a dizer? Eu estou convencido de que vocês são crentes, de que vocês são de fato uma igreja viva e saudável, porque além de uma fé operante, vocês têm um amor sacrificial. É impressionante como vocês, apesar das privações, das tribulações, das dificuldades, não deixaram de se importar uns com os outros. O amor mútuo estava presente na vida da igreja em Tessalônica. Eles davam evidências de amor por Cristo ao demonstrar amor ao próximo. É o que João ensinou. Na primeira carta de João, nós lemos assim no capítulo 4: ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor é uma ação, não é uma abstração. A música popular brasileira, que tem suas virtudes, ela por vezes se equivoca ao dar concreção, popularidade, visibilidade a ideias vagas sobre amor. Amor não é uma abstração, amor não é um sentimento, envolve isso, mas não é apenas isso. Amor é uma escolha, é uma ação. Como sabemos se de fato os tessalonicenses tinham amor uns pelos outros? É fato. Há uma coisa muito curiosa quando você faz a leitura de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 8, 9 e 10. Qual é o contexto? Houve uma fome na Judéia. Era muito comum, período de seca, problemas de guerra, situações circunstanciais em que havia um problema social, um problema de abastecimento. Então houve uma dura fome na Judéia. E então os cristãos em outras áreas do mundo foram mobilizados pelo apóstolo Paulo a levantar uma coleta de recursos para assistir os cristãos pobres da Judéia. Paulo fez isso em vários lugares.
E o que é interessante, a igreja em Corinto, que era uma igreja abastada, a Grécia nesse momento, a Acaia, estava com a economia punjante, os coríntios eram seguros demais, não queriam contribuir, e Paulo os exortou por conta disso. E ao exortá-los, Paulo invoca a postura dos cristãos do norte, os macedônios. Era uma região empobrecida, mas eles pediram a Paulo a graça de contribuir. E Paulo disse que, a despeito da pobreza deles, fizeram acima das posses deles. Eles quiseram contribuir, eles rogaram a Paulo a graça de contribuir, isto é, eles não mereciam, mas queriam ter o privilégio de assistir seus irmãos na fé. Detalhe, irmãos que eles não conheciam, irmãos que estavam há muito distante deles, mas pelo fato de serem uma una igreja, pela comunhão dos santos, pelo amor cristão, eles fizeram expressivas doações para que aqueles irmãos não morressem de fome. Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Tessalônica está na Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Em outras palavras, quem ama se sacrifica em favor da pessoa amada. Não é assim que as mães fazem? A mãe deixa de comer, mas dá o alimento ao seu filho. Um pai e uma mãe fazem qualquer sacrifício pelo seu filho, porque ama, e o amor é sacrificial. E esse mesmo amor de Deus, um amor que se deu por nós naquela cruz, como ainda há pouco nós celebramos a ceia, esse amor deve estar presente numa igreja viva. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, diz Jesus, se vos amardes uns aos outros. E nós precisamos expressar nosso amor uns pelos outros, e amor não é vãs palavras, amor é ação. João fala: filhinhos, não amemos de palavras, de língua, mas de fato e de ação. Alguém disse que é possível contribuir sem amar, mas é impossível amar sem contribuir. A gente precisa repensar essas questões. É muito bom ter dinheiro no bolso, mas quando o dinheiro está no coração, isso é um problema. É um problema. E nós demonstramos amor pelos nossos irmãos quando nós damos tempo, como nós oramos, quando nós socorremos, quando nós estamos dispostos a servir. E servir se manifesta de múltiplas maneiras. A pergunta é: com quem eles aprenderam a praticar o amor sacrificial? Como é que aquela igreja cultivou esse hábito de abençoar uns aos outros, de servir uns aos outros, de amar uns aos outros, inclusive amar cristão de outras partes do mundo, como nós fazemos, por exemplo, quando recolhemos ofertas missionárias para enviar para a pregação de pessoas que estão muito distantes de nós, e muitas vezes nem sequer conhecemos e possivelmente nunca conheceremos desse lado da vida. Eles aprenderam de Deus. Se você avançar 2 páginas na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, verso 9 e verso 10, nós lemos assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Isso aqui é profundo demais. O que é que Paulo está fazendo aqui? Essa palavra, por Deus instruídos, é uma palavra que só aparece aqui na Bíblia. É uma palavra única, chama-se theodidactos. Paulo inventou uma palavra para elogiá-los. No que tange ao amor, o professor de vocês é o próprio Deus. Estais por Deus instruídos. E a prova de que vocês aprenderam com o próprio Deus o que é ser generoso, o que é ser amoroso, é que vocês estão manifestando esse amor a toda a Macedônia. Vocês têm de fato um amor abnegado, um amor que se sacrifica em favor dos seus irmãos. Isso é maravilhoso. Digo aos irmãos, nós precisamos crescer na arte de amar uns aos outros, no serviço uns aos outros. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, um lugar fraterno, um ambiente em que nós nos sentimos amados, e nós também amamos os irmãos, e amamos as pessoas como elas são. Isso não é endosso para o pecado do outro, mas nós precisamos entender que é preciso ter misericórdia. Todos nós temos fraquezas, somos luzes e sombras, temos
virtudes, mas também temos os nossos vícios. Todo cristão é amalgamado, né? Nós temos lá as nossas fraquezas e os nossos predicados, mas o amor, como diz as Escrituras, cobre a multidão de pecados. O amor releva as fraquezas e coloca em destaque o bem do outro. Há uma história de uma missionária nossa, no interior da China. As pessoas têm uma visão, por vezes, como que eu posso dizer, midiática da China. A China é um grande continente, é um país impressionante, cresceu muito nas últimas décadas, é uma potência econômica sim, embora uma ditadura terrível, que escraviza ali e controla seus cidadãos, mas há regiões na China que ainda hoje são muito pobres, e lá atrás, salvo engano em 2001, numa região no extremo norte da China, fronteira com a Mongólia, os nossos missionários estavam socorrendo uma aldeia que estava desnutrida, precisando de ajuda médica e tal, para também oferecer a eles o mais importante, o Evangelho. E a missionária olha na fila e ela percebe uma quantidade grande de crianças esperando a sua vez para receber uma refeição. E ela olha e de repente ela vê uma criança, talvez lá com uns 11 anos de idade, segurando uma outra criança no colo. E ela está fazendo um esforço enorme para sustentar aquela criança no colo. E o missionário se aproxima dela e pergunta assim: não está pesado não? Sabe qual foi a resposta? Não está não, ele é meu irmão. Amor sacrificial. Quem ama, se dá à pessoa amada. E a igreja precisa aprender a amar as pessoas. Isso causa grande impacto. Nós temos assistido no Brasil tanta excentricidade, tanta loucura, tanta bizarrice em nome de Deus. Indivíduo alugando aeronave, sobrevoando cidade, jogando óleo, dando palavras de ordem para demônios. Isso tudo é paganismo, isso é magia. Isso não é cristianismo. O impacto numa sociedade é causado quando cada cristão mostra ao mundo o poder transformador do Evangelho. Deus nos amou apesar de nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o verdadeiro amor, quando é imitado a partir do exemplo do próprio Deus, Ele toma a iniciativa de amar, Ele não busca os seus próprios interesses. Está tudo descrito lá em 1 Coríntios 13. O verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses, mas o bem da pessoa amada. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse tipo de amor, amor abnegado. O amor aqui é agapau, de onde vem ágape, esse amor que tem que estar presente na nossa vida. Isso causa impacto no mundo. Como professor de história, eu aprendo muito ao examinar os anais da história da igreja. E é um fenômeno muito curioso, quando Constantino falece, o império é dividido para os seus filhos, Constâncio, Constantino II e Constante. Interessante os nomes, né? Há uma guerra civil entre os próprios irmãos, um conflito, um desastre, e quem assume o comando do império é um sobrinho de Constantino, um homem chamado Juliano, jovem, habilidoso militar, estrategista, e ele tinha um sonho de recuperar ou restaurar o paganismo no império, que naquela época já era majoritariamente cristão. E Juliano, então, faz vários movimentos nessa direção. Ele vem a falecer cedo, com 35 anos de idade, no campo de batalha, mas a história testemunha muitas coisas interessantes sobre ele. Uma delas é que ele reuniu o Conselho de Estado e começa a dar uma bronca, fazer uma repreensão dura aos seus auxiliares de governo sobre a sociedade e mostrar o exemplo dos cristãos. E ele não era cristão. Eu vou ler para vocês o documento do quarto século, de Juliano, o apóstata, assim ele foi conhecido. O ateísmo, nós éramos chamados de ateus, porque nós cremos no único Deus e não nos deuses deles. O ateísmo, isto é, os cristãos, avançou principalmente através do culto do amor oferecido aos estrangeiros e por meio de sua preocupação com os mortos. Um comentário: o cristão era conhecido por sua abertura ao estrangeiro, a sua alteridade. Essa xenofobia no mundo, isso não é novo. Toda a cultura sempre foi, por natureza, reticente
resistente ao estrangeiro. E os cristãos eram abertos no sentido de acolher e compartilhar o amor de Cristo. Então havia esse amor aos estrangeiros e uma preocupação com os mortos, isto é, o conceito de cemitério nasce com o cristianismo. Os pagãos não sepultavam seus mortos, eles queimavam, colocavam as cinzas numa arca, numa urna e colocavam lá. O cemitério, que é uma casa temporária do corpo, que aguarda a ressurreição, nasce com o cristianismo. Então ele fala, preocupação com os mortos, ou seja, os cristãos começaram a mostrar à sociedade a importância da dignidade do corpo, a cerimônia fúnebre, e ele está dizendo aqui, a preocupação com os mortos. É uma vergonha que não exista um único judeu que seja pedinte, e que os galileus, nós cristãos, não se preocupem apenas com os seus próprios pobres, mas também com os nossos, enquanto aqueles que nos pertencem esperam em vão a ajuda que nós deveríamos oferecer. Sabe o que os cristãos faziam no quarto século? Eles se lembravam daquela palavra de Paulo aos Gálatas: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Isso causa impacto na sociedade. Igreja não é ONG. Igreja não pode se miscuir em assuntos do Estado. Há dupla função. A igreja é uma coisa, Estado é outra. O Estado tem dever legal e moral de assistir os cidadãos em suas necessidades, mas a igreja tem um dever moral de socorrer o necessitado, socorrer o pobre, e especialmente os domésticos da fé, os irmãos mais próximos, a igreja. Razão pela qual a igreja tem que cultivar isso, e quando isso acontece no meio da igreja, o mundo percebe que de fato o evangelho é o poder de Deus transformando pessoas. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Que o Senhor nos ajude a crescer em amor. Eu trabalhei por 3 anos da minha vida numa favela do Rio de Janeiro chamada Santa Marta, que ficou conhecida porque o Michael Jackson em 1995 gravou um clipe ali. É uma comunidade que tem 15 mil pessoas no coração de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. E a nossa igreja tem um trabalho que completou agora, semana passada, 44 anos. Nós pregamos o evangelho, há uma igreja lá dentro, e nós também socorremos aquela comunidade em muitas necessidades, especialmente os nossos irmãos na fé. E como isso causa impacto na comunidade? Uma igreja que se preocupa com a alma das pessoas, mas com a vida delas por inteiro. Há muitas necessidades, e eu sei que aqui em Rio Branco, no Acre, na região norte do Brasil, há muitas necessidades, e eu sei que as igrejas têm feito um trabalho notável, mas muito mais pode ser feito, se nós tivermos um coração aberto para as pessoas, para demonstrar o amor de Deus. Isso causa impacto na comunidade. Pensem nisso, coloque-se à disposição para amar e servir. E por fim, a terceira virtude que forma essa tríade qualificadora: esperança inabalável. Ele diz, dando sempre graças a Deus, verso 3, recordando-os da firmeza da vossa esperança. E aqui ele conclui com esse terceiro par de substantivos. Ele fala de fé que se evidencia por boas obras, de um amor que é capaz de sacrifícios, e agora ele vai falar da esperança firme. E essa é uma palavra maravilhosa. Essa é uma daquelas palavras que nós precisamos redimir. Há muitas palavras que precisam de redenção. Uma delas é esperança. Esperança não é otimismo. Alguém chega de manhã, e o brasileiro é conhecido por seu otimismo. Alguém chega de manhã, o quadro está todo complicado, o cenário é todo ruim, ele diz, não, mas vai melhorar. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar, vamos dar a volta por cima. Por vezes a palavra esperança é usada como esse otimismo frágil, que é simplesmente um desejo, uma intenção. A esperança cristã não é otimismo. A esperança cristã é uma certeza baseada em uma promessa. E a firme esperança que os tessalonicenses tinham diz respeito àquilo que ainda há pouco nós celebramos aqui: o retorno triunfal de Jesus Cristo. Este mundo está de ponta cabeça, e a solução para o nosso mundo não virá de Brasília, não virá de Washington, não virá de Pequim, nem de nenhuma outra grande cidade nesse cenário geopolítico. Nós somos peregrinos, cidadão de dupla nacionalidade, somos brasileiros, mas nós somos cidadãos de Sião. Nós aguardamos o reino que jamais será fim.
Nós estamos aqui como embaixadores de um reino, anunciando o Evangelho, e haverá um dia, uma hora e momento, em que o Senhor vai restaurar todas as coisas. Desse lado da existência, a justiça, por vezes, falha, por vezes os juízes se vendem, mas há um justo juiz, cujo tribunal é insubornável, ele vai julgar a obra de cada um, e ele já destinou esse varão, é Cristo. No primeiro advento, Jesus Cristo veio como Salvador do mundo. No segundo advento, ele virá como juiz dos vivos e dos mortos, e todos prestarão contas a ele. Nossa esperança, portanto, está na pessoa de Jesus Cristo. Isso não é alienação, isso não é fuga das responsabilidades. A gente deve continuar trabalhando, vivendo, cumprindo com as nossas responsabilidades, inclusive responsabilidades cívicas, mas ao mesmo tempo sem perder esperança em Jesus Cristo. Aguardamos novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Do céu aguardamos o Salvador, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Há várias promessas do retorno de Cristo e a obra que Ele vai completar em nossa vida. Isso faz toda a diferença, irmãos. Quando nós tratamos esses assuntos políticos que tanto inquietam a alma, e aqui eu faço uma recomendação a você, é bom se atualizar e saber o que está acontecendo. Agora, se você começar o seu dia ouvindo assunto político e dormir ouvindo assunto político, você vai perturbar a sua alma. O melhor comentário político está escrito na Bíblia, e é simples demais: o Senhor reina, Ele estabelece reis e Ele derruba reis, homens altivos, prepotentes, aparentemente inexpugnáveis. Onde estão? Sepultados na bruma do tempo. O Salmo 37 diz: procurei o ímpio e não mais o vi, porque o Senhor o derrubou. Haverá um dia, uma hora e momento em que o Senhor Jesus Cristo aparecerá. A Bíblia diz que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso traz paz ao coração, profunda paz, e é isso, justamente isso, que trazia esperança aos Tessalonicenses. Eles não viviam numa democracia pujante, maravilhosa, o céu na terra, não, era o Império Romano. 80% do império é constituído de escravos, havia injustiças, havia muitas injustiças, e eles sabiam que viver é Cristo, morrer é lucro. Eles tinham firme esperança. Martinho Lutero, que viveu numa época difícil também, século XVI, essa tensão entre o período medieval e a modernidade, ele tinha uma frase interessante. Dizia ele aos seus irmãos na fé: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Essa mentalidade vai salvaguardar o nosso coração de muitos problemas. E eu queria destacar 3 coisas aqui para a gente encerrar. A primeira coisa: a esperança cristã manifesta-se na expectativa da volta de Cristo. Observe o verso 9 lá: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho Jesus. Nós somos o povo, irmãos, que aguarda o retorno de Cristo, e essa doutrina tem sido abandonada. Quantas igrejas têm pregado sobre a volta de Cristo, sobre a necessidade de santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Belos hinos falando da promessa do retorno triunfal de Cristo. Nós estamos comemorando o Natal, esse é o mês do Advento, e no mês do Advento é muito oportuno a gente lembrar o quadro geral. E qual é o quadro geral? Encarnação, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e volta de Cristo. O advento, o segundo advento, Ele voltará. Louvado seja o seu nome, porque Ele voltará. Temos essa grande expectativa. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um memorial que conecta o primeiro e o segundo advento. Quando você come do pão e bebe do cálice, você lembra do que aconteceu, a morte de Cristo naquela cruz, e você lembra a promessa: fazer até que Ele venha, fazer esse memória de mim até que eu venha. Por isso nós celebramos a ceia continuamente, até um dia em que o anfitrião da ceia será o próprio Senhor nas bodas do Cordeiro. Louvado seja o seu nome. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança, porque alguém pode perguntar: com base em que você tem essa esperança?
é simples e profundo: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. A certidão de nascimento da igreja é o túmulo vazio. Uma das experiências mais emocionantes de visitar Israel é chegar no jardim da tumba e entrar naquele túmulo vazio. O túmulo está vazio. No terceiro dia, a morte foi detida. A morte não pôde deter o Filho de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos, e a ressurreição de Cristo é o atestado de que o Pai aceitou seu sacrifício. Ele foi visto pelos apóstolos. Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 15, que de uma única vez ele foi visto por mais de 500 testemunhas, e aquela igreja acuada, enfraquecida, ao ver o Cristo ressurreto, saiu pelo mundo pregando o Evangelho, no poder do Espírito. A ressurreição de Cristo é uma realidade, ele está vivo, e mais, entre nós, na pessoa do seu Espírito. Quem sabe o que é isso? Só o cristão sabe o que é isso. Bernard de Claraval foi um monge francês do século XI. Ele tinha vários hinos interessantes. Um deles diz assim: que é o amor de Jesus? Segunda vez: ei, que é o amor de Jesus? Ei, que é o amor de Jesus? Ninguém sabe, exceto os seus amados. Eu posso chegar aqui e falar muito sobre as propriedades da água, as vantagens, um dos maiores recursos, a água, mas para o sedento, nenhuma descrição tem utilidade se ele não a experimentar. Com licença. Que é o amor de Jesus? Ninguém sabe, você precisa conhecer. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Cristo está vivo, você precisa experimentá-lo. Paulo disse: a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E qual o problema dessa igreja? Da igreja desse tempo, da atual igreja contemporânea? Muitos crentes foram adubando suas vidas com falsos referenciais de significação, foram enterrando o coração nesse mundo e perderam de vista a coisa maior. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso tesouro maior é Cristo, irmãos. Quem tem Cristo tem tudo. Eu estava falando na formatura de um curso de medicina no Rio de Janeiro, na Candelária, a mais importante igreja católica do Rio de Janeiro, no coração da Presidente Vargas. Me chamaram, eu fui. Coloquei indumentária adequada e fui. Falei sobre o perfil do médico que o Brasil precisa. 70 formandos, lotada a igreja, a maioria médicos qualificados da cidade. Falei. Ao término, eu estou cumprimentando algumas pessoas. Um pai chega, se aproxima de mim e diz assim: pastor, eu queria dar uma palavra. Posso? Pois não. Saímos assim para o lado. E ele diz: olha, eu também sou cristão. Eu queria pedir suas orações em meu favor, em favor de uma das minhas filhas. Uma está se formando hoje, mas a mais velha já é formada há 5 anos, fez residência, uma médica já estabelecida aqui na cidade. Mas eu tenho uma tristeza como pai. Ela abandonou a fé, e parte disso é culpa minha. Aos domingos eu dizia para ela: não vai para a igreja hoje não, foca nos seus estudos, porque você precisa tirar boas notas. E então ela se dedicou, foi uma boa aluna, foi para a faculdade, foi cooptada por movimentos gnósticos, ateístas, e ela não crê em mais nada. Como eu fui tolo, eu trocaria o diploma de medicina da minha filha por um certificado de batismo. Deixa eu dizer uma coisa aos pais aqui: se seu filho tem um evangelho, ele tem tudo. Se ele não tem um evangelho, ele não tem nada. Muitas vezes os pais estão construindo patrimônio para os filhos torrarem, para os filhos gastarem de forma leviana e irresponsável. O maior bem que um pai cristão pode dar aos seus filhos é o evangelho, uma vida santa que reflita amor por Cristo. Se os seus filhos não verem em vocês amor por Cristo, ninguém mais fará com que eles vejam. Portanto, é grande a nossa responsabilidade. Por isso nós precisamos falar sobre política, falar sobre variados assuntos, mas sempre lembrar aos nossos filhos: meus filhos, nós somos um povo que aspira um reino que não terá fim. O nosso rei está voltando. Falar sobre as verdades do evangelho. Eu quero encerrar contando uma história a vocês, de um amigo meu que foi para o Haiti, 3 meses depois daquele terremoto em 2005, que devastou aquela ilha. Não ficou um prédio em pé, literalmente. Até o prédio da ONU foi a chão,
prédio do governo, muita gente morreu, acho que 250 mil pessoas. Dava para ver o cheiro da morte, corpos ainda por serem sepultados, uma coisa triste. E eles foram para um barracão, onde a ONU estaria distribuindo alimento com algumas igrejas, e tinha muita gente lá aguardando a chegada da refeição. E quando ele entrou, ele olhou aquela desolação, aquilo mexeu no coração dele. Mas de repente uma senhora se colocou de pé, uma senhora na casa de uns 55, 60 anos. A aparência dela é de uma mulher que tinha passado por muitos sofrimentos, mas ela abriu um sorriso e ela começou a cantar um hino que a gente conhece: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E todo mundo começou a cantar. Ele disse: meu irmão, a presença de Deus naquele ambiente foi uma coisa tão impressionante. Eles não tinham nada, mas tinham o mais importante: a esperança no Cristo ressurreto. Nós não temos todas as respostas, dores, sofrimentos, angústias, tragédias, morte, mas a melhor das notícias é a seguinte: sempre que você for tentado a pensar que Deus não ama, que Deus não se importa, lembre-se da cruz. A maior prova do amor de Deus por você é Cristo crucificado. Cristo não morreu por pessoas boas, Cristo morreu por inimigos, refratários e rebeldes, incluindo você. Então Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Ele fez isso por nós, se Ele cumpriu a promessa de enviar o seu Filho, Ele cumprirá a promessa de voltar para redimir o seu povo. Estaremos para sempre com Ele na glória. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa igreja, peço ao Senhor que os abençoe, que esta igreja, a Igreja Batista em Vila Ivonete, seja conhecida por uma igreja, como uma igreja que tem fé operante, amor abnegado e uma firme esperança no Senhor. E é isso que vai nos mover a plantar igrejas na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Quer sejam tempos de bonança ou tempos de privação, nosso Senhor reina e um dia Ele voltará. A Ele glória, honra e louvor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Curve a fronte, vamos falar com Deus. Onde você está? Quando Deus fala, Deus espera a resposta. Qual é a nossa resposta? À luz de que nós ouvimos agora. Você tem fé, amor, esperança? Peça a Deus que lhe dê a graça de cultivar essas virtudes na sua própria vida. Bendito Deus, nós te louvamos por sua palavra lida e exposta. Te louvamos pela ação do teu Espírito, que usa palavras para ministrar o nosso coração. Te damos graças pela vida dos cristãos em Tessalônica. Eles eram pecadores e foram alcançados pela graça do Evangelho, e suas vidas foram transformadas, de modo que o apóstolo Paulo identificou neles fé, amor e esperança. Oramos para que essas virtudes também sejam presentes em nós. Livra-nos do auto-engano, ajuda-nos a dar testemunho da nossa verdadeira fé, amor uns pelos outros, e que nada nos prive da viva esperança que é Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte e ressuscitou para a nossa justificação. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, até que Ele venha. Ajuda-nos a viver para a glória dEle e para o nosso próprio bem e alegria, em nome de Cristo, amém.